a Casa Real de Davi Santuário, proteções e imunidades segundo minha real proclamação de paz e integridade soberana doravante proclamação, a qual este sagrado escrito é anexado e feito parte dele por minha referência e inclusão. Cada um deles celebrou um contrato de alto princípio e sagrado fideicomisso e não pode de forma alguma ser forçado a cumprir ordens de uma jurisdição inferior contra sua vontade, de acordo com sua reivindicação de direito à vida e integridade soberana, quando tais ordens presumem ter autoridade sobre seus corpos de carne e sangue. Sua atenção está voltada para o mandato individual de não consentimento que o acompanha e que não pode ser violado enquanto tais seres vivos estiverem dentro do santuário do reino de Davi. Esses seres vivos declararam por livre arbítrio e consciência moral que desejam aceitar minha oferta de santuário e estar assim encerrados dentro do corpo eclesiástico soberano do reino, dentro das proteções e imunidades do tribunal eclesiástico do reino de Davi, doravante tribunais do reino, e inclusive do tribunal do povo como corpo vivo dos Cristos, o tribunal da eclesia, todos os quais retiveram o direito de remoção de acordo com nossos sagrados escritos encarnados, memorializados e preservados nos artigos de estabelecimento para os tribunais do reino, a saber primeiro, saibamos a todos que neste 14º dia deste primeiro mês na era comum do ano 2002, a carne viva, sangue, ossos e DNA, Amarildo da Rocha Pereira Amarildo, Casa da Rocha, doravante Amarildo da Rocha Pereira Amarildo, aceitou minha oferta de santuário, proteções e imunidades de acordo com minha proclamação, e assim estabeleceu um contrato vinculativo, cujas obrigações são preservadas e protegidas como um sagrado fideicomisso dentro dos tribunais do reino, e ele emitiu sua reclamação pessoal absoluta de vida e direito pela declaração de paz e mandato de não consentimento, doravante reclamação de vida que foi inscrita nos registros permanentes de arquivos do Tribunal da Eclesia. Ver o número de registro do tribunal abaixo, e Amarildo da Rocha Pereira Amarildo, escrito sagrado do habeas corpus, mandato de não consentimento página 2 de 4, a Casa Real de Davi II, façamos conhecimento a todos, que de acordo com a reivindicação absoluta de vida acima referida, os homens, mulheres e crianças vivos listados abaixo estão incluídos nas proteções e imunidades contratuais do reino de Davi e são considerados como solo sagrado que não pode ser tocado por presunções de autoridade inferior. Estabeleci a sociedade privada devida e a associação de contratos privados devida, sendo o documento fundador minha proclamação de paz e integridade soberana. Todos os seus membros aceitaram minha oferta de santuário, proteções e imunidades e prometeram sua honra sagrada e sua palavra eterna como vínculo para proteger e preservar a integridade e a santidade de cada ser vivo, incluindo suas vidas, seus corpos e seus patrimônios genéticos e ancestrais, e devem como um corpo junto, conhecido como a Eclesia, mover o céu e a terra para assim proteger todos os seres vivos dentro da santidade desta sociedade. Terceiro, façamos conhecimento a todos, que quaisquer atores públicos, oficiais, escritórios, agentes, agências ou outras partes com localização semelhante, operando dentro da responsabilidade limitada da Corporação dos Estados Unidos conhecida como United States incluindo todos os derivados ortográficos e suas variações, ou qualquer outra entidade nacional corporativa, e todas as suas subdivisões corporativas, que tentarem violar este sagrado fideicomisso ou se moverem de qualquer forma para impedir que este sagrado escrito legal seja honrado e obedecido, devem ser documentados como tendo violado a confiança pública e tendo se engajado no ato de transgressão voluntária por sua tentativa de atrair um ser vivo para a servidão e escravidão involuntárias, e ter cometido crimes de guerra e crimes contra a paz e a humanidade sob os princípios de Nuremberg que têm sido vinculativos para todos os atores públicos, oficiais, agentes, escritórios e agências por 7 décadas. E assim serão responsabilizados por todos esses atos com todos os direitos e remédios reservados para a deliberação e resolução de todos os danos e prejuízos causados por eles dentro da forma de lei e jurisdição do reino de Davi e sua corte eclesiástica, de acordo com a lei eclesiástica e natural e os máximos universais de equidade. Amarildo da Rocha Pereira Amarildo, escrito sagrado do habeas corpus, mandato de não consentimento página 3 de 4.
A Casa Real de Davi. Acesse sua conta de membro usando as credenciais que você configurou quando se registrou. Depois clique no botão Upload Documents. Isto exibirá um formulário que você usará para carregar suas 2 páginas digitalizadas. Nota: certifique-se de carregar ambos os documentos em uma única sessão de carregamento. O processo de verificação de documentos e ativação de membros. Ao receber sua página autografada e selada, o sistema do tribunal fundirá a página em seu documento de mandato para seu registro de arquivo permanente. O funcionário do tribunal para o Tribunal Eclesiástico do Reino de Davi verificará seu número único de registro no tribunal e seus documentos. O sistema também verificará os 2 escritos sagrados para você e os membros da família que você indicou. Se houver, o tribunal registrará então o seu mandato e seus sagrados escritos e inserirá seu registro verificado, contendo todos os documentos, no registro permanente do Tribunal da Eclesia. Para ativar sua filiação, você receberá a confirmação de ativação por e-mail, juntamente com seu pacote de boas-vindas para a sociedade privada devida. Uma nota referente aos membros da família: incluímos um lugar no mandato e escritos sagrados para o pai ou pais, ou guardião legal apropriado de crianças ou membros idosos da família, para adicionar esses membros da família ao seu mandato individual de não concedente para que também eles possam ser protegidos. Isto se destina a ser usado para crianças menores que não podem, aos olhos da lei, declarar sua vontade antes da maioridade, ou idosos que são dependentes de um cuidador e não podem completar este processo por conta própria. Isto não se destina a incluir amigos ou membros da família estendida, ou membros da família que sejam maiores de idade que possam se engajar no processo de mandato individual de não consentimento em seu próprio nome. Todos esses indivíduos precisam fazer sua própria escolha de livre-arbítrio para tomar essas medidas e não devem ser nomeados na lista de membros da família que você deseja proteger. Os casais casados devem completar seu próprio mandato individual de não concedentes e não devem incluir seu cônjuge sob a seção de família de seus respectivos documentos. Instruções para ativar sua filiação plena à sociedade privada devida. Página 4 de 4. A Casa Real de Davi. Termos de uso: reconhecimento de responsabilidade, indenização e aceitação dos termos ao enviar documentos utilizando o formulário disponibilizado no site www.proclamationofps.org, para tornar-se membro titular da devida Private Society da devida Private Contract Association e para receber o santuário, proteções e imunidades do Reino de Davi. Você está assim reconhecendo e concordando com as seguintes declarações. Você tem 16 anos de idade ou mais. Você leu e compreendeu suficientemente, razoavelmente, o propósito e a intenção do website Proclamation of Peace, proclamationofpeace.org, e os documentos contidos no pacote de mandato individual, e está de acordo com os princípios nele descritos. Você leu o instrumento particular de estabelecimento e os artigos de criação da sociedade privada devida e os artigos de associação da associação de contratos privados devida, e está de acordo com tais artigos e com os princípios e propósitos neles declarados. Você leu toda a proclamação de paz e integridade soberana emitida por decreto real de Sua Majestade Davi Joel e deseja aceitar sua oferta e, assim, celebrar o contrato de santuário, proteções e imunidades, como aí declarado, e ser um membro da sociedade privada devida e da associação de contratos privados devida para os propósitos definidos mais adiante. Como membro da sociedade privada devida, você concorda em cumprir os requisitos estabelecidos no instrumento de estabelecimento e artigos de criação da sociedade privada devida. Página 1 de 2. A Casa Real de Davi. Você concorda em ter seu mandato individual de não consentimento registrado e tornado público dentro do Tribunal de um Sistema de Registro Arquivístico Permanente de Eclesia. Isto é necessário para que seu mandato possa ser visto publicamente para confirmar sua condição de membro da sociedade e seu documento faça parte dos registros permanentes do tribunal. Isto apoiará sua posição se quando você tiver que abordar qualquer situação com funcionários públicos, ou outras partes que tentem forçar o cumprimento de uma ordem pública a qual você não consinta. Você compreende e concorda que é o único responsável por sua própria vida e pela vida de seus dependentes nomeados,
e Quis deverá isentar e indenizar o reino de Davi, a sociedade privada devida e a associação de contratos privados devida, todos os seus membros, todos os titulares de cargos ou outras partes do reino de Davi, suas partes associadas, e todos os outros que prestam serviços ou contribuem para o desenvolvimento e administração de todas as entidades e comitentes, contra quaisquer reclamações ou responsabilidades decorrentes da utilização dos documentos e protocolos fornecidos por Sua Majestade Davi Joel e todas as entidades associadas. Você entende e concorda que todas as circunstâncias e situações que você criou ou criará em sua vida são de sua própria criação e exigem sua própria gestão proativa e responsável e que nenhuma outra parte é ou pode ser responsabilizada por quaisquer consequências incorridas como resultado da aplicação dos documentos e protocolos do reino, sociedade e associação, e seus parceiros estratégicos de aliança. Você entende e concorda que a integridade soberana é fundada nos princípios de autorresponsabilidade, autogeração, autodireção e autocorreção, e que todos os seres vivos são responsáveis por suas próprias vidas e criações. Você ainda entende e concorda que nenhuma das partes aqui mencionadas ou associadas a elas tem agora ou jamais prestará aconselhamento legal em qualquer assunto, e nós só procedemos como uma sociedade privada baseada no princípio do benefício mútuo em fornecer apoio, conhecimento, educação e orientação em assuntos que são pessoais e privados. Página 2 de 2. A Casa Real de Davi. Além disso, farei um pacto de paz com eles. Será um pacto eterno com eles, e os colocarei, e os multiplicarei, e colocarei meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 37:26. A Casa Real de Davi. Com esta proclamação e dentro do santuário, proteções e imunidades do reino de Davi, por minha prerrogativa absoluta, eu estabeleço daqui em diante o supremo reconhecimento da integridade soberana de todo homem, mulher e criança, cada um como um ser vivo que, por sua escolha soberana e ato volitivo, opta por se retirar do culto da morte que tem prevalecido sobre toda a vida neste mundo por eons. Este culto da morte vem lançando um feitiço de morte, escuridão e destruição sobre o modelo imaculado da vida deste mundo há milênios. Ele tem tentado sequestrar o dom da vida que é a dispensação divina para toda a vida nesta terra. O reino de Davi representa a vida, devida a serviço de toda a humanidade e da ordem natural deste mundo. Sua Majestade Davi Joel, soberano da coroa do reino de Davi,